Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é Ana Carolina, CEO da AgroSkills. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, retomando nossa nova temporada do podcast da AgroSkills, com um convidado muito especial para falar sobre empreendedorismo no agronegócio. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, acompanhe a gente aqui, roda a vinheta e bora começar! Este é o podcast AgroSkills, sua aceleradora de carreira. Show de bola, gente! Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu estou aqui com um profissional incrível, um empreendedor incrível, que a gente já convive aqui há algum tempo, né? Valker, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A AgroSkills está muito feliz de trocar uma ideia contigo hoje. Muito obrigado, agradeço mais um convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bacana, bacana. Gente, para quem não sabe, o Valker, ele é CEO da Solagro Soluções, é uma startup voltada para o segmento de logística, e ele tem uma história muito bacana para contar, né? Da engenharia de software até empreendedorismo, startup que está rampando para caramba, tracionando no mercado, e é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui agora, tá? Primeira coisa, né, Valker, para a galera te conhecer, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Como é que foi? Desde onde você veio, como é que você se conectou com o agro, enfim. Qual que é a história do Valker para chegar até aqui no momento que você está hoje? Bacana. Bom, o Valker é um cara que gosta bastante de esporte, né? Antes aí de falar de como a gente chegou ali no agro. E eu comecei essa trajetória no agro pelo curso que eu fiz na UFG, que é o curso de engenharia de software. E eu me interessei por essa área de tecnologia no meu primeiro emprego como menor aprendiz. Eu trabalhava numa operadora, no telemarketing, e lá na parte administrativa eu cuidava ali dos Excels, fazia alguns Excels mágicos ali, e lá foi onde eu comecei a entender mais de tecnologia, começar a programar com VBA pelo pessoal que tinha lá e me incentivava Que legal. bastante, né? Então, nesse primeiro contato ali com essa parte de automatizar processos, né, na época com Excel ainda, foi onde me chamou a atenção essa área de tecnologia. E aí eu fui para o curso de engenharia de software na UFG, naquele modelo arcaico ainda da nossa época, né? Uhum. Você escolher o curso primeiro, olhar o ponto de corte lá no ano passado para ver qual que se encaixa ali. Ver se vai dar para entrar ou não. Exatamente. E aí, nessa jornada do curso de engenharia de software, né, eu passei por poucas empresas, né? Eu fiquei muito tempo nesse meu primeiro emprego, né? Fui de menor aprendiz até analista, né? Foi uma carreira bem bacana. Depois entrei numa construtora, numa incorporadora aqui de Goiânia. E aí, nessa incorporadora, surgiu a oportunidade de eu entrar numa sementeira que estava se instalando aqui em Goiânia, né? Por indicação de um colega meu que hoje é sócio da Solagro Soluções, né? Que legal. E aí, dentro desse cenário, né, de conhecer muito de Excel, de automatizar processos, foi onde me colocaram lá dentro e falaram, Val, que tem uma vaga aqui que se encaixa muito nisso que você faz e vem para cá. E aí, em 2015, eu comecei a trajetória no agro nessa empresa para basicamente ficar lançando pedidos. E aí foi onde eu comecei a conhecer mais sobre o mundo do agro, né? Isso você estava já na faculdade de software, então? Sim, fazendo engenharia de software na época, que era uma coisa que ajudava bastante na atuação lá na empresa, né? Tá, até chegar na Agro Soluções, mas como é que o agro só entrou desse jeito na sua vida? Seu pai é produtor rural, sua mãe, tem algum parente? Como é que é isso? Foi totalmente por acaso, né? Meu avô, ele tinha chácara, né? Aham. Mas a gente ia lá para brincar, andar de cavalo, nada tão forte quanto o que a gente atua hoje, né? E o primeiro contato realmente foi nessa sementeira, eu não conhecia nada de agro, né? Uhum. Falava-se ali de semente, germoplasma, eu falei, o que é isso? A forma que o meu sócio me explicou era assim, a gente tem uma empresa lá que a gente lança os pedidos, eles vendem semente de soja, tem um tal de germoplasma, um outro valor é royalties, e era isso que eu entendia no primeiro momento, e depois foi aprofundando, né? Bacana, bacana. Hoje a gente vê assim muitas pessoas que querem vir de outras áreas para vir trabalhar no agro, porque o agro é uma área extremamente promissora. Em alguns estados, na maioria dos estados, paga super bem para determinadas posições e as pessoas querem entrar nesse mercado, às vezes sem ter esse conhecimento inicial. O que foi para você assim, um ponto determinante para conseguir fazer essa movimentação e entender de fato o negócio para aplicar na sua área, que é tecnologia, vamos dizer assim, né? E aí vai uma dica, né? Porque as empresas, muitas das vezes, ela quer um profissional que vai levar ela para um outro rumo, que ela vai trazer uma visão nova, né? Então, às vezes, eles trazem pessoas para áreas específicas que não conhecem do agro, mas ele tem lá uma expertise na área de tecnologia, que foi o meu caso, por exemplo. Então, às vezes, é mais fácil explicar o que aquela pessoa precisa saber do agro
e ela já tendo essa parte de tecnologia, vamos dizer assim, bem avançado, do que pegar uma pessoa do agro e ensinar tecnologia, né. Uhum, Claro que cada vaga tem ali a sua particularidade, né, mas eu vejo isso muito no mercado e é normal, às vezes a empresa, né, ela quer uma pessoa com expertise, por exemplo, de RH, uhum, mas o RH do agro ele tem as particularidades dele, não é um RH igual toda da indústria, por exemplo. Mas uma pessoa que entende muito de RH, ela consegue entender esse mundo do agro, claro, com dedicação, com esforço e a empresa ajudando também. E aí acho que é onde encaixa as duas coisas, né? Vai muito do interesse da empresa e da força de vontade do colaborador, né? uhum, Mas não tem essa restrição de, eu preciso entrar no agro, eu tenho que estar fazendo agronomia, uhum, né? Tanto é que grandes diretores dessa empresa, a formação deles às vezes não era em agro. Às vezes pode ter feito uma especialização em agro, mas aí ele era muito bom na parte de marketing, muito bom na parte administrativa, organizacional, e o agro ele é um complemento ali. uhum, Então não tem essa restrição, não precisa ter medo de eu preciso ser agrônomo para uhum, poder trabalhar com agro, né? Não, mas você tem que entender um pouco ali do agro sim, e tem que dedicar bastante, né? Porque uhum. tem muitas particularidades aí nesse ramo, né? Bacana. A gente aqui, olhando para os processos seletivos que a gente trabalha, a gente vê isso em 2 vieses. O lado de que o profissional ele já está formado no agro, a gente vê muitas empresas procurando gente do agro para trabalhar com marketing, por exemplo, para trabalhar com recrutamento, gente que já tem o conhecimento do mercado, porque em teoria é fácil ensinar essas as partes mais particulares, né, da execução dessas tarefas. E de um outro lado também a gente percebe muita gente extremamente competente tecnologicamente, na área financeira, dentre outras áreas, que tem uma facilidade muito grande em uma soft skills que a gente chama que é flexibilidade cognitiva. Tem uma flexibilidade cognitiva muito grande e consegue se adaptar em outros mercados de maneira muito rápida. E aí, assim, eu já trabalhei, para quem conhece a minha história, eu já trabalhei por mais de 4 anos recrutando executivos, e o que a gente mais via era os executivos falarem assim: nossa, Carol, eu entrei pro agro, eu não quero sair do agro. Agora eu não quero ir para outro segmento, eu quero ficar aqui. E isso é um bichinho que pica, né? E já era, né? É porque o agro ele tem esse glamour, né, que tá muito na mídia, assim como outras profissões também teve, né, o agro ele acho que passa por um momento muito bacana, de estar sendo muito bem visto e ser, vamos dizer assim, a a onda do momento, né. Uhum. Então, como já teve na engenharia civil, no direito, medicina, né, tanto é que nesse ano, o ponto de corte do curso de engenharia de software passou medicina. Tá Então, realmente a onda do momento. que é uma das coisas que voltado muito para o agro, né, a gente precisa muito de tecnologia, a agronomia está muito próximo ali também. Então hoje quando a gente vê, o agro em toda a mídia, todo mundo falando, todo mundo quer participar disso, Uhum, né. Mas também tem aquele negócio, né, não é tudo glamour, né, uhum. então não pense que, eu vou entrar no agro e já vou lá ser um diretor. Não, tem toda uma Tem carreira, tem uma que começar lá de jornada, baixo, né? famoso chão de fábrica, que é onde formam os principais e melhores, vamos dizer assim, gestores, líderes ali, porque conhecer essa parte, né, essa base do agro ali, é essencial para quem está lá em cima, Uhum. né, para direcionar a empresa para o rumo certo, né. Bacana, bacana. Bom, e agora vamos entender um pouquinho mais sobre a Soagro, né? Como é que foi empreender? Porque a gente sabe que empreender tem uma máxima que o pessoal fala: empreender no Brasil não é fácil, não sei o quê", e realmente não é. Mas como é que foi entrar na Soagro? Como é que foi a transição de sair de um trabalho e entrar na sua empresa? Conta um pouquinho pra gente um pouco a respeito disso. Foi bem no modelo, vamos dizer assim, brasileiro, né, foi Uhum. bem, no nosso caso até um pouco irresponsável, mas no Uhum. final deu tudo certo. Porque a gente começou bem diferente do que as startups acreditam que seja o mundo ideal, né? De, sei lá, fazer uma apresentação, conseguir um investidor para fomentar e ter a segurança, né? Que nem você falou, de sair de um emprego e empreender. Muitas das vezes o pessoal faz isso, mas com algo garantido, né? Às vezes com Uhum. investidor ou com caixa que ela fez Aham. ali ao longo do tempo, né? E no nosso caso foi um pouco diferente, que eu falei, cara, acho que tem uma oportunidade aqui, porque eu trabalhava, né, nessa sementeira, junto ali com o pessoal do ADM Vendas, lançando os pedidos, depois eu fui ajudar o pessoal da logística, e eu vi que era uma dor não só da empresa onde eu estava, né, não só ali na sementeira, essa organização logística para o agro, mas sim em outras empresas também. Uhum. Eu falei, cara, tem uma forma diferente de fazer isso aqui, de não depender tanto de e-mails, controles paralelos, planilhas. E aí, junto com um colega, eu desenhei um protótipo, né? Teve um dia que eu estava trabalhando até mais tarde, falei, cara, acho que dá para eu trabalhar até mais tarde, mas para um negócio meu.
E aí a Legal. gente desenhou um protótipo que foi muito bem aceito lá pela empresa, né, na Uhum. época, porque era tudo que eu tentava automatizar com as minhas planilhas e SharePoint, estava dentro agora de uma plataforma. Legal. Ah, e aí, quando eu apresentei para eles, eles falaram, cara, pode fazer. Aí, na época, eu estava com receio ainda, com um pouquinho de medo, porque a gente não tinha, vamos dizer assim, plano nenhum de caixa, capital de giro, nada. Né? Só tinha um sonho e um desejo. Você já apresentou o protótipo como uma empresa, tipo, eu já tô te vendendo isso. Mas eu apresentei como se fossem os colegas da faculdade, porque eu não sabia o que ia acontecer dali para frente. Entendi. Então, eu tinha um pouco de receio, assim, bom, será que se eu apresentar eu vou ter que sair da empresa? E aí, como é que vai ficar? Eu não tenho faturamento, não tenho cliente. Tem as contas para pagar. Então, eu apresentei como, num primeiro momento, como um projeto da faculdade, e aí depois eu passei para o meu diretor lá na época, falou, é uma empresa que eu estou montando, esse é um primeiro produto nosso. E aí, quando eu apresentei, eles compraram demais a ideia, Que porque eles legal. viram, cara, isso daqui é tudo que a gente precisa e não tem no mercado. Uhum. Porque como eu estava muito imerso naquela operação, no dia a dia, de fazer mesmo, atendia muito bem o processo deles, né? Uhum. E aí foi onde falou: agora a gente tem que ir fazer. Então É, a gente tinha um mês e meio para tirar do zero, do protótipo, para o sistema rodando em produção, né? E aí eu chamei mais outros 3 sócios, né? Porque uma coisa que eu aprendi muito, né, nessa empresa, ali a gente estava muito próximo dos diretores, do CEO. Então é um pessoal que tinha muito essa abertura, né? E é uma dica muito valiosa de, cara, se você tem a proximidade ali com os líderes da empresa, conversa com esse pessoal, chama para tomar um café, para saber o que eles fizeram para chegar lá. Não que você vai ter que fazer o mesmo para conseguir chegar no nível deles, mas alguma coisa você consegue pegar ali de dica, sites, né? né, insights. Então era muito próximo essa comunicação dos colaboradores com o próprio CEO da empresa, né? Então dava para a Uhum. gente tomar um café com ele e bater um papo que nem a gente estava aqui, né? Uhum. E aí eu decidi sair, né, da empresa para a gente fazer e chamei outros 3 sócios, porque uma coisa era muito nítido para mim no começo. Se eu fizer isso aqui sozinho, contratar um desenvolvedor, o trabalho que eu vou ter para conseguir engajar esse time, né, no começo, ele vai ser muito alto e às vezes eu não vou conseguir. Uhum. Do que falar, cara, vem você aqui comigo, o projeto é esse, você vai ser sócio. A entrega e a força de vontade ela é totalmente diferente, né? Uhum. Então eu chamei outros 3 sócios e aí a gente montou assim, uma sociedade que se complementa muito, né? Então tem o Paulo que conhece bastante de agro e muito Uhum. ali da parte administrativa, eu ali com a parte comercial e a parte de tecnologia, e mais outros 2 sócios que são mestres em ciência da computação. Então a gente formou um pouco por acaso, um quadro societário muito forte que se complementa Complementar. bastante, né? Legal. E aí a gente fez a primeira versão do sistema com um cliente. Foi um desafio muito grande, não foi nada fácil. Quando a gente lançou a plataforma, né, a gente começou já numa safra com um volume muito grande, né? Na época, a sementeira ela faturava próximo lá de 2 milhões de sacos e era um volume muito expressivo, uma responsabilidade tremenda em cima da plataforma. No começo, né, No só pra começo, a dar gente qualquer começou. pau, não Exatamente. ia ser Tanto é pequeno, que né. tinha algumas coisas, né, que o Felipe, que é um dos sócios lá, ele brinca. Isso aí não era o requisito que você me passou, né? Os pedidos mudam toda hora, né? E a gente não tinha Uhum. uma API de integração nesse primeiro momento que tinha que sair o sistema funcionando. Então, Aham. a API de integração, isso a gente foi fazer depois, né? E aí, no primeiro ano, a API de integração era o Walker. Ele que atualizava os pedidos lá com Excel, para conseguir deixar os pedidos atualizados, né? Então, a cada 5, 10 minutos, o Walker tinha que ir lá e atualizar o pedido. Fazer isso por 3 meses foi desafiador bastante, né? E aí a gente começou a entender um pouco desse mundo de empreendedorismo, né? Porque, como eu disse, a gente não tinha capital de giro, que foi uma irresponsabilidade, mas deu muito certo, porque a gente Uhum. foi conseguindo outros clientes, né, para o segundo produto que a gente tem, a gestão de royalties de biotecnologia da soja. E a gente conseguiu ali rodar, ter esse caixa para conseguir manter a empresa. Então a gente foi uma startup um pouco diferente. A gente até hoje não captou investimento, então a gente Muito consegue bom. se manter. Quanto tempo? 2018, 6 anos mais 6 ou menos anos. já. Uhum. Então foi no finalzinho ali de 2018, né? Aham. E a gente passou por vários momentos, né? A gente teve um momento inicial da empresa que a gente ainda não entendia muito desse mundo, e a gente fazia assim no começo lá. A empresa faturou esse mês, sei lá, R$ 10.000. Paga as contas, 4.000 para você, 4.000 para cá. Então a gente dividia tudo, a gente não Aham. tinha caixa, não tinha prolabore, não tinha salário, não tinha um financeiro Uhum. organizado. Então a gente passou um início de empresa ali
bem desorganizado, vamos dizer Uhum. assim. E aí, conforme a gente foi aumentando, trazendo outros clientes, a responsabilidade foi aumentando ainda mais, a gente começou a organizar algumas áreas da empresa. Pra, poxa, aqui a gente tem que organizar a parte financeira, a gente tem que organizar a parte comercial, a gente tem que estar mais próximo do cliente. Então, nessa jornada de 6 anos aí, a gente foi organizando a casa, mas já com o carro andando. E acho que é o melhor cenário, né? Do que a Legal. gente ter uma ideia de querer eh, procurar um investidor para depois lançar. Lança, faz e depois organiza, que eu acho que é o melhor cenário. Eu acho que a principal característica do empreendedor, de fato, é coragem, né. Tem que ter coragem para porque no final você pode fazer o planejamento que for, na realidade a história é totalmente diferente, né. E então, assim, a Soagro é basicamente um hub de soluções voltadas para a logística, dentro do agro, é isso, né? Nós temos, na verdade, vamos dizer assim, até o nome, né, que a gente leva Sou Agro Soluções, a gente não foca só em uma solução. A ideia nossa é ser um hub de soluções, né? Hoje nós Aham. temos duas, Uhum. que é a solução para a parte de logística. Tá. Então, toda a gestão ali operacional de montagem, roteirização de carga, agendamento, gestão de pátio, o fluxo ali de faturamento, troca de nota, auditoria, né, da conta frete, fica na nossa solução ali do Safra Control. E a gente tem uma solução que antes, né, lá no começo da empresa, era um BPO para essa parte de reportes de Sim. royalties de biotecnologia da soja. Uhum. Então, toda soja certificada que tem a biotecnologia, Baia, Corteva e tem outras empresas entrando nesse mercado, tem um time que faz esse reporte para o sementeiro e para o distribuidor. E agora a gente tem uma solução que pega toda essa parte que a gente tinha em planilhas, em banco de dados e coloca no sistema robusto para a gente conseguir atender o mercado como um todo, né? Uhum. Então nós temos hoje essas duas soluções e a ideia é a gente ir lançando outras soluções, né? Claro, conforme a empresa vai crescendo, porque a gente vê muita oportunidade, tem muita ponta solta ali que dá para otimizar processo, dá para ganhar, Dá um porque ajustezinho ali. hoje todas as empresas do agro, né, esse ano, principalmente no ano passado, que foi um ano muito difícil para a maioria Aham. das empresas, Uhum. todo mundo está buscando eficiência operacional, Uhum. Exato. que é conseguir fazer mais com o mesmo time ou com um time menor, porque a empresa hoje ela está tendo que enxugar muito custo, né, as margens não são altas como antigamente, então elas estão enxugando o custo em todas as áreas, e uma da forma de enxugar custo é isso, colocar a tecnologia para melhorar processo, né? Muito bom, muito bom. Até há um recado para vocês, tá? Eficiência operacional é realmente ano passado, esse ano, e o ano que vem, enfim, agora realmente entrou na cabeça dos gestores do agro, é algo extremamente relevante. Então, você, por exemplo, que está planejando fazer um TCC, que tem que fazer algum tipo de projeto, que quer fazer um estágio, é uma área que você pode se aprofundar e quando você entrar numa empresa, você consegue gerar valor. Então, fica ligado até nesses pequenos detalhes, né, de mercado, que inclusive faz muita diferença. Entrei numa empresa de estágio, a operação é toda bagunçada. Ah, cara, o que que te impede de estruturar, de conversar com o professor, de trazer novas soluções para que essas operações sejam organizadas de uma melhor maneira? Quando eu estava lá no meu passado fazendo estágio num viveiro, eu fiz um pouco claro que não foi sistema, mas eu criei um Excel, tipo, eles não sabiam quanto que eles vendiam na época. Eu cheguei, peguei um bloco de pedidos dessa altura, assim, vários blocos, na verdade, né? E falei, cara, eu vou digitar esse negócio pra saber quanto que essa galera vende, pra gente colocar meta, saber pra que lado tá indo e tudo mais. Uma coisa simples, mas que ajuda a ter mais eficiência na operação. E aí você tem que estar sempre olhando, cara, como é que eu posso contribuir pro negócio dessa empresa que eu vou entrar, ou através do meu TCC, pro mercado do agro, enfim, sempre olhar de uma maneira empreendedora, né? E eu já tenho uma pergunta aqui, Walker, do pessoal que tá acompanhando a gente Legal. aqui nas nossas redes. A pergunta é: empreender é desafiador, dá medo. Como é que você faz para vencer o medo? Assim, o que, que é o mínimo necessário para você sair de um lugar e começar realmente a tocar o seu negócio? Que dica que você daria para alguém que quer começar a empreender agora dentro do agro? Eu acredito, acho que não só no agro, mas todos os segmentos, né? É ter muito claro o motivo do que você está fazendo aquilo, o Uhum. porquê. E aí cada um vai ter um motivo diferente, né? Mas vão ter dias muito difíceis e lembrar desse motivo, por que que você está fazendo aquilo, é o que vai ajudar. Então, por exemplo, eu estou fazendo isso pela minha família, eu tenho filhos, e isso aqui é a minha, vamos dizer assim, a última chance de conseguir chegar onde eu quero chegar como pessoa, como profissional. Então,
ter um motivador por trás é o que garante aquele dia que você precisa acordar às 5 horas da manhã e você vai acordar feliz ou triste, mas você vai acordar e vai fazer o que tem que ser feito, né? E não ter, assim, o medo ele é importante, o medo ele é bom. Para a gente Proteger, não. né? Exatamente, para a gente não ser tão irresponsável, vamos dizer assim. Uhum. E você ter a cautela também de fazer a coisa certa, o mais certo possível, né? Mas o medo ele não pode ser um impeditivo, porque tem até num livro que eu li que ele fala o cemitério onde tem as maiores ideias ali que não foram Nossa, concretizadas, né? forte. Então Aham. tem muita gente que tem muita ideia boa que não vai para frente e às vezes vê alguém fazendo aquele, nossa, era aquilo ali que eu achava que ia dar certo e fala, poxa, mas eu não fiz e alguém fez, né? Então ou você faz ou você assiste alguém fazendo, né? Uhum. Então tenha medo, mas vai com medo mesmo. Porque você tem que, acho que, olhar muito assim, onde eu tô e o que eu tô fazendo, que dá às vezes lá uma comodidade, você tem lá o seu emprego, eh, vale mais a pena continuar nisso a longo prazo ou arriscar para o empreendedorismo? Uhum. E analisar muito se é o seu perfil, porque nem todo mundo vai ter o perfil de empreendedorismo e tá tudo certo. Isso. Porque se todo mundo fosse empreendedor, não teria empresa. Não teria quem trabalhar, quem ser os colaboradores. Então, acho que tem, vamos dizer assim, vaga para todo mundo, para quem quer Uhum. empreender e para quem quer ser colaborador de sucesso, porque a gente também precisa desse time, Uhum. né? E aí, para empreender é isso. Pode ter medo, mas vai com medo mesmo. É melhor você se arrepender daquilo que você tentou e deu errado e você voltar para trás, do que você ficar uma vida toda pensando, poxa, mas eu poderia ter feito. E se? E se eu tivesse, e se eu Uhum. tivesse feito aquilo? Então não tenha arrependimento. Né? Tenha arrependimento de algo que você fez e não deu certo. É melhor o cenário. Para Bom. você não se arrepender lá na frente de, poxa, eu acho. Não, eu fiz, deu errado. E uma coisa é certo, vai dar errado em alguma coisa você vai ter que ajustar. E essa é a vida do empreendedor. Né? Uhum. Então, não vai ser lá aquele conto de fadas. Então, não se assuste, vai dar errado. E é onde você errar que você vai se destacar. Tem o pessoal até que fala, erre rápido e corrija. Porque vamos pegar o exemplo lá da Kodak com as fotos lá, com as Uhum. câmeras que não eram digitais na época, né? Era uma empresa que estava no ápice e ela sempre acertou. Ela sempre acertava e estava, não, esse negócio de câmera digital não vai pegar. E acabou que foi engolida porque ela não mudou rápido, né? Então não tenha medo de errar, né? Uhum. Tente fazer. A câmera digital chegou para eles lá, e eles falaram, não, acho que isso aqui vai dar muito trabalho. Então, assim, qualquer área, e principalmente no agro, que tem muitos espaços, né? Que nem a gente está falando de eficiência operacional, você não precisa fazer um RP, você não precisa empreender e construir algo gigante. Às vezes você construir uma solução que você vê lá naquele estágio que você está fazendo, que nem você comentou, Uhum. poxa, tem um problema aqui na hora da balança, tem um negócio que dá uma perca aqui de 1%. Se você resolver esse 1% lá, já é um negócio que você vai. É 1% para vários lugares, 1% para vários produtores, para várias empresas, Exatamente. E várias todo mundo vai balanças. querer te contratar porque você está ajudando aquele 1%. Uhum. E 1% do mercado do agro é muita É coisa. muita coisa, exatamente. Tem uma frase que fala que quem tem um porquê forte suporta qualquer como, né? E às vezes as pessoas acham, eu saí, fiz a transição, né, para entrar na AgroSkills tem um mês, né? Antes eu era part-time, eu trabalhava de meia-noite às 6 na AgroSkills e era executiva numa multinacional de recrutamento. E as pessoas acham que empreender é aquele romantismo de ai meu Deus, como é legal um empreendedor e tal. Cara, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida nesse último mês, assim. É muito trabalho, mas por um porquê muito forte, isso que você falou. Até completando um pouquinho da minha visão também a respeito dessa pergunta, a gente precisa ter a coragem e o planejamento. Coragem somada com o planejamento. Cercar de pessoas, por exemplo, que já empreenderam, que já erraram, que já empreenderam no nicho que você quer. Enfim, pessoas que têm um mindset ou já passaram pela dor que você tem, se acelera o processo de crescimento. É o que a AgroSkills quer fazer em relação à carreira. A gente sabe que se você juntar com quem já fez, o seu nível de rapidez para executar alguma coisa vai ser muito maior se você for tentar sozinho. Então, quer empreender, quer abrir um negócio? Cara, senta com 4 pessoas, ou do mercado do agro, ou do mercado que você está querendo empreender, entende o que você precisa, o que elas fizeram, pega sugestões, pega conselhos. É bíblico isso, gente. Eu acredito muito em Deus, acredito muito na Bíblia.
É bíblico isso, você ter uma multidão de conselheiros. Salomão falava muito isso a respeito do conselho, né? Então, conversar com pessoas que já sabem o que já fizeram, já erraram, para você não ter que dar uma volta, né? Em relação ao teu negócio. Você pode ir por um caminho que talvez que seja um pouco mais rápido e um pouco mais fácil, né? E isso, eu só não fiz o planejamento. Mas, por exemplo, essa parte do conselho, né, como eu disse, na empresa que a gente trabalhava, a gente tinha uma proximidade muito grande. Quando a gente tomou a decisão de realmente empreender, eu chamei todos os diretores, um por um, para fazer um almoço, tomar um café e conversar para pegar dicas, né? Que legal. Então, pô, falei com o CEO, o Mário Carvalho, que é um cara extremamente foda no agro, que Uhum. tem uma trajetória muito fera. Então eu sentei com esse cara e fiquei lá 1 hora conversando com ele, pegando dicas de, sei lá, 30, 40, 50 anos de mercado que ele tem, de multinacionais, de empreender, de fazer empresa. E isso, vamos dizer assim, deu um norte muito bacana. Pô, chamei o Fábio Ruggiero, que é um cara fera no marketing, no agro. Fiquei lá também 1 hora, eu mais o Paulo conversando com ele. Danilo Macarini, um cara Conheço na extremamente Sedicorp. na Aham. Sedicorp, né, que passou por grandes multinacionais também, tem Uhum. uma vivência fora do país também, Uhum. empreende também, né, um dos sócios da Sedicorp lá. Conversei com ele, Daniel Glatt, Galera, Vicente Galera também, Bonilha. Então essa galera lá que me disponibilizou totalmente de graça ali, e eu tenho que pagar talvez um almoço para eles depois, Fica a dica, hein? eh, horas ali que às vezes encurtou, anos de aprendizado nosso, Uhum. né. E é isso que você tem que fazer no começo, né. Hoje em dia empreender você tem que ser muito rápido, Hum. você tem que fazer rápido, senão a sua ideia que você teve aqui, às vezes daqui 1 ano já não é mais aquela ideia. Então se Principalmente no você mercado de startup, né? Total. Então se você não for rápido e não tiver essas pessoas talvez para te acelerar nesse Uhum. processo, seja no início, no meio, vai ser muito mais difícil a sua jornada, né. Uhum. Então, um exemplo nosso é, por exemplo, quando a gente foi para o Hub Cerrado, né, a gente era uma empresa 100% home office, e a gente não estava ainda, vamos dizer assim, nesse ecossistema de startups, né. Aham. Então eu praticamente quase não participava, por exemplo, de programas como do Sebrae, Uhum. alguns outros eventos de empreendedorismo. Então estava muito focado ali no operacional e fazer e dar atenção para o cliente, que às vezes no começo é isso, né, não tem por onde fugir, né, Uhum. principalmente se você não tiver muito recurso. E o bacana de não começar com muito recurso é isso, você vai conseguir otimizar ao máximo, É, você não vai gastar à toa. eficiência, né? E aí quando a gente entra para o Hub Cerrado, é uma nova empresa, né, quando a gente entra nesse ecossistema, quando a gente senta lá para tomar um café com a Carol, conversa um pouco sobre assunto de empreendedorismo, um pouco sobre empresa, quando a gente senta lá com os diretores, senta com a Silvana, que é muito aberta ali, conversa com as outras startups, e ali você tem um ecossistema que você tem startups em vários níveis, né. Uhum. Então dá para eu chamar uma empresa, cara, eu tô com uma dificuldade aqui na área administrativa, você já passou por isso, como que você faz? Então, para quem vai empreender e fechando essa dica, esteja nesse ambiente, nessas comunidades, né? Porque isso às vezes até é importante para uma empresa que vai te contratar. Uhum. Então, vou dar o exemplo da BASF, que eles fizeram com a gente ali um programa no ano passado para utilizar ali esse nosso sistema da gestão de logística na operação de semente deles, né? A gente passou por várias entrevistas ali até saber que era a BASF, né? Que é o processo Que deles. legal. E aí no final eu perguntei, cara, mas como que vocês acharam? Como que a Soagro Soluções chegou e como que vocês, vamos dizer assim, carimbaram que a gente era uma empresa que poderia atender a Basto, né, um grande multinacional. E aí eles deram algumas dicas, assim, a gente olha alguns níveis ali até chegar e falar que essa empresa pode atender. Primeira solução, se realmente ela vai Uhum. atender. Se a startup está dentro de algum acelerador, Olha né, se só. está dentro de um cubo, se está dentro de algum programa ali que acelerou e validou aquela empresa, é importante. Então, se está nesse ecossistema, às vezes vai definir se você vai entrar ou não num Uhum. programa de uma multinacional, né? E depois, quem são os clientes que essa empresa atende, né? Uhum. Então, a gente já estava ali no Hub Cerrado, já atendia grandes empresas como a Sedicorp HO, Sinova. Então, foi um cheque ali para falar, não, beleza, essa empresa ela está num patamar que pode entrar e atender e prestar um serviço para baixo, né? Então, você está nessa comunidade, além de acelerar e ser um pouco mais menos sofrido, né, o processo, você consegue, às vezes, entrar num grande cliente só por estar nesse ambiente ali que vai te acelerar, né? Muito bom mesmo. Bom, acho que a gente respondeu aí com várias situações.
A gente tem falado muito na AgroSkills, inclusive recentemente a gente postou um vídeo da nossa líder de comunidade lá no Instagram, falando da importância de você fazer networking, como fazer networking em eventos, o que você precisa prestar atenção. E isso que o Walker falou aqui é basicamente networking. Ele fez networking na empresa que você trabalhou, fora da empresa, nos ecossistemas que você entrou. Então, você tem que estar em movimento, você tem que estar conversando com pessoas, tem que estar em eventos, tem que estar em eventos não só para participar, mas para conectar com as pessoas. E no final, parece que você vai conectando com muita gente, mas no final as coisas vão se amarrando, né? Se conectam, no final em relação ao teu objetivo. Então, esteja sempre em contato com outras pessoas. Isso é uma máxima muito forte aqui em relação ao que a gente acredita para um profissional do agro de sucesso, Walker. E assim, a gente falou muito de startup, né? Eu acho que nem todo mundo é familiarizado com o que é uma empresa tradicional e o que é uma startup. Você poderia falar um pouquinho das diferenças que você percebe? Uma startup geralmente é uma empresa que vai resolver um problema específico ali e com tecnologia, Uhum. colocando ali tecnologia para resolver aquele problema. Muitas das vezes a startup ela começa muito pequena, e tem aquele cenário que eu falei, né? Hoje em dia está muito. A startup ela começa já com fundo de investimento, com capital de giro, mas não necessariamente precisa ser assim, né? Você pode ter uma ideia, começar, e aí é a importância, né? Que nem você comentou lá do estágio. Às vezes a pessoa está trabalhando ali numa empresa, o melhor cenário para você descobrir um problema para resolver, você está sofrendo ele. Uhum. É. É. Então você pode empreender, pode criar uma startup que é uma empresa de tecnologia já dentro de onde você está, no ecossistema onde você está trabalhando, no que você está estudando. Às vezes tem muito ali projeto de faculdade que ajuda nisso também. Então a startup ela é nisso, né? Você vai resolver um problema com tecnologia, e geralmente startup elas são empresas que escalam. Uhum. Então você tem que ter um produto escalável. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, consigo atender 10 empresas nesse tamanho, mas agora o produto está validado, né, o produto está bem aceito, o produto realmente resolve um problema que é de um mercado grande, agora eu consigo atender 1000 empresas sem precisar de aumentar a equipe na mesma velocidade. Né? Uhum. Então, uma das características muito fortes de startup é conseguir ser escalável, Uhum. conseguir atender um mercado maior sem crescer tanto ali o custo dela. Né? E geralmente ela passa por alguns momentos, né? O famoso MVP, Uhum. né? Que é você ter o seu mínimo produto ali para validar, né? Porque acho que não tirar muito da cabeça aquele negócio, nossa, o Steve Jobs ele criava necessidade Uhum. para o usuário final. Eu acho que hoje em dia é muito claro, beleza, você pode entender que não existe ali, você cria essa necessidade, mas você pode primeiro começar, cara, tem um problema real e eu preciso resolver esse problema. Então não precisa ser uma coisa totalmente do zero. Pode ser uma coisa que hoje é feito por planilha ou por um sistema que não atende tão bem, você pode ir lá empreender em cima dele. Então você faz ali um produto, que é o mínimo ali, valida como empresa, e aí geralmente você pode chamar essa empresa para ser um parceiro, você cobrar um custo menor, às vezes ela financiar ali aqueles primeiros meses, né? Tem muita empresa que faz isso hoje em dia, e aí, depois de validar esse produto, você vai mexer muito nele, você vai ajustar, você vai corrigir. E vai corrigir várias vezes. E aí, quando esse produto está bem validado, você está apto ali a ir para o mercado para conseguir atender um volume maior. E aí você vai passar por alguns cenários, né? Beleza, você vai conseguir atender mais X clientes dentro ali dessa estrutura que você tem, e você vai chegar no momento que possivelmente você vai precisar de captar um recurso de um investidor ou de captar um recurso no banco, porque é a hora que você escala ela. Já sabe como resolve, já tá funcionando, agora precisa crescer rápido. É, Aí e, precisa de dinheiro para crescer rápido, e né? para você crescer rápido, você vai ter que crescer time, às vezes você vai ter que crescer infraestrutura, você vai ter que crescer tecnologia, e isso tudo tem um custo muito alto, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologia, a maior parte das tecnologias que a gente usa hoje, que está tudo em nuvens, é tudo em dólar. Então, você tem que ter um custo alto ali para crescer isso, e às vezes o dinheiro que você vai receber é só lá na frente, né? Quando você vai Uhum. trazer vários clientes ali, eles vão te pagando, mas o que você investe aqui agora, você vai receber só lá na frente. Uhum. E aí você tem ali, muitas das vezes, que conseguir um recurso. E não é só de investidor, porque muitas das vezes você vai conseguir um recurso com o investidor, mas ele vai ser tipo lá o Shark Tank Brasil. Não, beleza, eu vou te dar aqui R$ 100.000 por 50% da empresa. Já entrega metade do É, negócio por. então, assim, não fecha às vezes com o primeiro investidor, converse com bastante, vai em Uhum. vários eventos para isso daí.
Tem muito recurso também no Fundo governo. perdido, que aí você não precisa Exatamente. devolver para o governo. Então você consegue ali ter muito incentivo. E quando se fala em startup, não é só, por exemplo, nessa parte de vou criar um produto ali, um SaaS. Tem muito hoje produtos, principalmente para o agro, né, de startups, por exemplo, de bioinsumos, que é muito focado ali na porteira para dentro que a gente fala, né, dos Aham. fertilizantes, dos biológicos, que está muito forte. Uhum. Então a sua solução, a sua startup pode ser uma solução voltada ali para dentro da porteira, não necessariamente uma plataforma, um sistema, né? Uhum. Então pode ser um produto que vai resolver um problema interno que vai gerar, por exemplo, um fertilizante biológico, né? Então esse também, e tem muito incentivo, né? Porque você está tratando um problema muito Global. grave, que é o lixo, né, por exemplo, para transformar isso em adubo, para Uhum. transformar em um biológico que vai ser utilizado na lavoura, né? Uhum. Então tem bastante incentivo no governo para isso daí, que você consegue escalar, consegue ali validar a sua solução e ir para o mercado, né? Legal, legal. Bacana. Bom, gente, é isso. Startup é um negócio escalável que não necessariamente envolve tecnologia, não tecnologia necessariamente de computador, né, desenvolvimento e tal, mas tecnologia, né, no sentido, às vezes, até mais técnico do agro, né, igual você falou, no caso dos bioprodutos, né? E, Val, queria até caminhando um pouquinho para o final, mas essa pergunta ela não pode faltar dentro de um podcast da AgroSkills. Quantas pessoas tem no seu time hoje? Hoje somos 11 no total. 11 pessoas. Você contrata, né? Traz pessoas para o seu time também, né? Sim. O que você entende que é relevante para um profissional do agro trabalhar dentro de uma empresa como a sua, como uma startup? O que o profissional tem que ter? O que você olha na hora de contratar essas pessoas? A primeira coisa é vontade de trabalhar, né? Aquela vontade, aquela gana de fazer o negócio acontecer. Uhum. Porque no início de uma startup é isso, muitas das vezes você não tem aquele processo totalmente organizado, né? Então, essa vontade de fazer acontecer, ela é um dos pontos chaves, né? E o outro vai depender da área, né? Então, se a gente vai contratar alguém, por exemplo, para a área administrativa ou para a área de RH, por exemplo, é expertise para aquela área específica. Uhum. Então, é aquilo que eu comentei no começo, né? Às vezes é mais fácil a gente explicar o cenário do agro para alguém que tem uma expertise muito forte, por exemplo, na área de RH, para conseguir atender ali as nossas expectativas, né? Então a gente procura mais algumas skills ali específicas da área que a gente vai contratar. Por exemplo, a maior parte do time são desenvolvedores, né? Uhum. Poxa, entender do agro, um desenvolvedor, às vezes não são tantos ali que conhecem, né? Sim, sim. Mas se o cara conhecer um pouco do agro já é um diferencial, né? Se ele tiver Uhum. essa vontade, tiver a tecnologia ali que a gente trabalha, e ele, poxa, eu já entendo do agro. Bacana. Já olha Ele para o já sistema de uma maneira muito mais ampla, né? Vou dar um exemplo do desenvolvedor que está com a gente há mais tempo, né? E aí vai uma dica muito forte para quem está no mercado de trabalho, né? De ficar antenado com a mudança e com para onde o mercado está indo. Esse desenvolvedor, ele era da área de hardware. Uhum. Então ele trabalhava ali na parte de manutenção de computadores e ele via ali há 5 anos atrás que o mercado estava indo muito para a área de tecnologia. E ele queria entrar nessa área de desenvolvedor, de programação, e foi onde a gente apostou nele e ele apostou na gente, que a gente estava bem no começo também, né? Uhum. E ele começou e a gente passou ali as tecnologias que a gente usa, ele foi estudando e ele já estava nessa área de desenvolvimento. E ele conhecia, porque ele tinha um negócio, né, com o pai e o irmão dele, de transportadora, que é Uhum. totalmente ligado ao que a gente Aham, tem. Então, aham. esse mundo de logística ele já conhecia bastante. Então, foi quase que perfeito Nossa. o conhecimento ali. Mas a força de vontade dele de aprender as tecnologias, sair do ramo de hardware, de montar computador, de dar manutenção e crescer no ramo ali de tecnologia, de desenvolvimento, hoje ele é o nosso maior desenvolvedor ali que toca boa parte dos Que legal. projetos, né? Então, tem que estar muito antenado com a mudança, né? Tá vindo muita tecnologia nova com a IA. Então, tá todo mundo focado na IA agora, mas às vezes tem que olhar até a tecnologia quântica que tá vindo depois ali, que Uhum. pode mudar tudo de novo. Então, acho que é estar antenado no futuro, né? Pensando Uhum. no que você vai fazer agora, que pode ser utilizado ali no futuro. Acho que é uma dica muito bacana para quem Legal. quer se colocar no mercado de trabalho. Legal. Você tá com vagas? Tem vaga? Ainda não. A Mas vai gente ter? vai. E aí a Então, gente vai ter que contratar você. tamo aqui, tamo aqui. Mas, pessoal, segue a Sou Agro Soluções aí para quem estiver procurando trabalho também.
a gente vê bastante pessoas da área do agro indo trabalhar em áreas comerciais, por exemplo, de startups, ou até mesmo o sucesso do cliente, entre outras áreas, porque entende, de fato, como as coisas funcionam, fica legal também de conectar, né? E tem uma outra pergunta aqui, falei que estava caminhando no final, mas essa pergunta que veio ali também do nosso pessoal que está assistindo, acho que ela é extremamente relevante para a gente ir caminhando para a finalização. Empreender no próprio negócio garante qualidade de vida, Walker? Qual que é a Não. sua opinião? Eu também ia falar a mesma coisa. Sim, você tem que abrir mão de muita coisa. Uhum. Quando a gente olha, vamos dizer assim, pensa no histórico, às vezes a gente fala assim, cara, acho que será que valeria a pena mesmo? Será que não era melhor estar bem posicionado na multinacional? Deu 6 horas, fecho meu computador e vou embora para casa, tranquilo. Então vejo que na minha trajetória, né, falando por mim, talvez eu abri mão de coisas muito, muito importantes, né, para estar onde a gente está hoje, Uhum. né? Que a gente, sei lá, está no meio do caminho ainda, Uhum. é muito próximo ali vamos dizer assim, de escalar tudo isso de forma bem agressiva, que a gente já está bem, bem avançado, né? Mas tudo vale ali da questão do propósito que a gente falou, né? Porque é aquilo que você falou, se saiu tem um mês, você está trabalhando muito mais do que você Uhum. estava antes, né? Com os dois. Aham. Então, assim, você tem que cuidar muito disso. É um ponto que você tem que ter muita atenção para não deixar isso te atrapalhar totalmente nas outras áreas, né? Eu vejo que no meu caso, eu demorei ainda, estou num processo de equilibrar isso, né? Por isso que eu falo que eu gosto de correr, que a corrida é uma das coisas que ajuda muito, né? Para manter o corpo, manter a cabeça bem, né? Se você não estiver bem, a sua empresa não vai bem. Uhum. Então, essa parte do esporte, da saúde, alimentação, é inegociável. Você tem que conseguir fazer isso bem. Mas não é uma coisa que fala assim, cara, isso vai garantir qualidade de vida. Talvez vai garantir lá na frente. Se for esse o objetivo, Não. é melhor continuar, Se talvez, onde você for, tá. se for pensar assim, eu vou fazer o meu horário, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a sua responsabilidade aumenta muito. Né? Você tem Isso. um time ali por trás que acreditou em você, Uhum. você tem os seus clientes que acreditaram em você. Então, muitas das vezes, você faz nem por você faz por todo mundo que acreditou ali. Nossa, até arrepiei. E eu tive muita sorte de, assim, as pessoas ao meu redor ali, eles acreditaram muito mais no projeto do que eu mesmo, Uhum. né? Tanto é que, às vezes, quando a gente fechava um novo cliente, por exemplo, quando a gente fechou com a BASF, eu falei, caramba, cara, a BASF é uma multinacional, olha onde a gente está chegando, de onde a gente começou, né? Até quando a gente chamava lá um colaborador para ir trabalhar com a gente, às vezes sem explicar direito, cara, eu tô, porque se é com você o negócio vai dar certo. Os próprios sócios, né, quando eu chamei todos eles ali, são caras que poderiam estar muito bem relacionados em algumas empresas, com muito menos dor de cabeça, mas estão ali porque acreditam num projeto, né, a longo Uhum. prazo, né. Então, sim, respondendo ali, né, sendo bem objetivo, se o objetivo principal para você empreender é você fazer o seu horário e ter qualidade de vida de imediato, né, continua trabalhando onde você está. Tem muitas vagas boas que vai te remunerar bem. O empreendedorismo não é fácil e você vai abrir mão de muita coisa essencial e você só tem que equilibrar até onde você vai estar disposto a isso. Porque uma hora isso tem que se equilibrar. Porque todo mundo precisa de viver, né? Você tem Uhum. que curtir a vida também. A gente tem empreendedores até que conseguem fazer isso, ou num estágio, igual você falou, mais à frente, ou talvez em um negócio que é para ficar pequeno, um negócio mais controlado ali e tal. Aí, talvez, mas ainda assim no começo é desafiador. Mas isso que você falou de você passa a não ser mais só uma coisa sua, né? Esses dias eu estava conversando com a Samantha é minha sócia, beijo, era para ela estar aqui, mas, enfim, hoje ela não conseguiu estar. Eu estava conversando com ela, falei: "Cara, a gente tem um time agora", e a gente estava trocando uma ideia com algumas pessoas do nosso time, e elas falando das vontades, dos sonhos, né. Tipo, agora a responsabilidade não é só mais com o meu sonho, eu tenho responsabilidade com o sonho das outras pessoas também, que estão trabalhando com a gente e que esperam do resultado da AgroSkills, no caso nosso, que é acelerar a carreira, ajudar a promover mais emprego, alta performance e tudo mais. Então, assim, às vezes, e conversei com meu marido também recentemente, eu sou casada, esse primeiro momento de empresa, ele demanda muita energia, até você acertar os ponteiros, descobrir exatamente o lado que você vai e tudo mais, igual você falou, demanda muita energia. E o que a gente precisa fazer é realmente deixar os seus, né, que são seus familiares,
esposo, esposa, enfim, acordada em relação a isso e você entender isso. Se você tiver como expectativa e a realidade for outra, vai entrar em desajuste. E aí começa a gerar ansiedade, os sentimentos que não são tão bons, e aí você torna uma coisa que seria bacana, que seria empreender, gerar impacto, fazer o seu sonho acontecer, que seria uma coisa positiva, e uma coisa negativa, porque a sua expectativa estava diferente, desalinhada da realidade. E uma pessoa que eu preciso valorizar, validar muito é a própria Samantha, minha sócia, porque ela, desde o primeiro dia que a gente concebeu a AgroSkills, ela sempre acreditou muito, assim. Ela vivia me enchendo o saco. Carol, vamos, vai dar certo, não sei o que e tal. Ela é uma pessoa que, cara, acreditou pra caramba no negócio. Eu fui mais meio lenta, assim, eu acreditava no propósito, mas eu já tinha empreendido e tinha dado errado, eu já tava meio escaldada, né? Mas graças a ela, a gente tá aqui nesse movimento hoje. Entrou para operação antes, agora eu pude vir e a gente está acelerando. Então, qualidade de vida? Talvez no futuro. Talvez algumas coisas você vai ter mais flexibilidade, mas vai ter que pagar um preço alto para você, dependendo do tamanho que você quiser fazer o seu negócio. É um preço que é um pouquinho desafiador, né? Porque não pode ter só aquela visão que muitos vendem hoje na internet de vem empreender, venha, faça o meu curso, você vai ser um empresário que vai ter qualidade de vida. Cara, é o dia a dia, né? Não é fácil e o propósito inicial não pode ser isso. Tem que ser algo bem maior do que isso, Impacto, né? total. Porque é aquilo, muitas das vezes eu não desisti e me motivava por causa realmente do time. Cara, agora tem uma galera aqui que depende desse negócio parar de pé e funcionar, tem uns clientes que confiaram ali na gente, tanto é que a primeira empresa, que foi a Citicorp, o nosso primeiro cliente, eles tinham um receio muito grande. Tá, você vai lançar isso, você vai começar, e se ano que vem você não quiser mais? Então eu fiz um acordo com eles, falando, isso daqui é um produto que vai performar no mercado como um todo. E graças a Deus a gente está cumprindo isso daí que a gente prometeu para eles lá em 2018. Que legal. É isso aí. Ok, muito boa a conversa, já valeu a pena tudo que a gente falou aqui, o que a gente conversou nos bastidores também aqui, o Walker me deu uma dica muito legal aqui pro meu negócio, e isso é network, isso é bacana de estar aqui nesse movimento. Queria te agradecer e queria te perguntar, qual mensagem você deixa para essa comunidade que a AgroSkills tem, de pessoas que estão querendo transformar sua carreira no agronegócio? O que você diria para uma pessoa que está nessa pegada de transformação? Eu acredito que nenhuma das jornadas ela é, vamos dizer assim, totalmente fácil, nem tudo são flores, mas escolha e defina onde você quer atuar. Né? Se você quer ser um empreendedor, se você quer ser um colaborador de uma multinacional, primeiro traça o objetivo final, para do final você vir planejando o começo. Né? Porque se você quer seguir uma carreira numa multinacional, você tem que fazer e trilhar um caminho X. Se você quer ser um empreendedor e criar uma startup, ser o CEO de uma empresa, você vai trilhar um outro caminho. Não, eu quero trabalhar numa empresa familiar, você vai trilhar um outro caminho. Então, tenha muito claro o objetivo lá na frente e não tem problema nenhum mudar. Mas tenha o mínimo ali, o objetivo final. E aí, se você, durante esse caminho, essa trajetória, você vê que não é aquilo que você quer, ajusta, muda, não tenha medo de mudar, é melhor mudar rápido do que se arrepender lá na frente, né? E aquela frase que eu falei, tenha arrependimento de algo que você fez e não deu certo, do que você se arrepender de uma coisa que você ficar, nossa, poxa, eu poderia ter feito isso ou aquilo e você não fez, né? Então a vida tá aí pra gente viver, não se arrependa de algo que você queria ter feito ali e passou vários anos e você não atuou naquilo lá. Então foque nisso, não tenha medo de mudar e isso que a Carol falou, estejam em comunidades conversando com pessoas, né? Por exemplo, eu quero ser um diretor de multinacional. Cara, vai lá e conversa com ele, vê o que ele faz, como que é o dia a dia dele, vê se é aquilo mesmo que você quer. Eu quero ser o comercial de uma empresa X, eu quero trabalhar como RTV. Vai lá e conversa com ele. Vê se aquele dia a dia, aquele processo, aquele trabalho que ele faz, se é aquilo que você quer mesmo. Porque às vezes você vendo de fora, você pensa uma coisa, vai lá, fica um dia de campo com ele, entende aquele dia a dia para ver se é aquilo que você quer. Porque aí você pode ter a chance de mudar antes de você estar lá. Às vezes você chega lá como diretor, nossa, era isso tudo que eu queria, a hora que você começa a atuar, você fala, não era isso que eu pensava. Então conversa, fala com quem já está lá, e aí você vai conseguir tomar a melhor decisão. Muito, muito bom mesmo, Walker. Muito obrigada, de verdade. A AgroSkills está sempre de portas abertas aqui para você, para Sou Agro, para o que vocês precisarem. E, gente, cara, muitos insights, anotem aí. Quem tirou dúvida, aproveitou, tirou as dúvidas, mas depois a gente vai liberar aí o podcast completo também, editadinho para vocês.
Obrigada por vocês que nos acompanharam até esse momento aqui. Vamos pra cima, gente, porque como eu sempre acredito, né? Já mudaram essa frase, que o tal do foguete não tem ré, mas eu continuo falando. Foguete não tem ré e a AgroSkills está aqui para te ajudar na sua carreira. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Este é o podcast AgroSkills, sua aceleradora de carreira.